Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. A reunião mensal do Conselho da Igreja será na próxima terça-feira, dia 21 de junho, às 19h30, no mini auditório. Todos os membros podem participar, mas somente os integrantes do Conselho podem apresentar propostas e votar. O projeto Mobiliza Memor convida todos os membros e congregados da igreja a participar dos cultos de oração às quartas-feiras, 19h30. Para o dia 22 de junho, estão convocados os ministérios da Juventude, Informação e Conselho Fiscal. Se você participa de algum desses ministérios, fique atento ao convite de sua liderança e traga os seus familiares. A Assembleia para a eleição dos 37 diáconos será no próximo domingo, 26/6, após o culto da manhã. Leia com atenção o encarte que se encontra no balcão da recepção, com a lista dos 74 indicados. Ore, peça orientação a Deus e identifique os nomes que poderão ser votados. Se você ingressou na igreja no período de 2019 até junho de 2022, está convidado a participar do Tour Memorial, no dia 25 de junho, sábado, às 9h30. Haverá a palavra do pastor Davi Pereira sobre a visão, missão e valores da IMB. Exposição sobre o funcionamento dos ministérios e visita guiada a todas as áreas da igreja. Faça sua inscrição após os cultos no balcão localizado no espaço de convivência. O convite é extensivo a todos que quiserem participar, ainda que tenham ingressado na igreja há mais tempo. Ministério da Juventude. No dia 25/6, próximo sábado, às 19 horas, você está convidado para participar de mais uma versão do Quem Ama, Espera. A programação está imperdível e será no auditório Heber Vasconcelos. Nesse ano teremos como preletor o pastor Pedro Felizola, do DF. Participe! O Ministério Crescer convida as crianças de 4 a 12 anos para a Colônia de Férias 2022, que ocorrerá nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho, das 14 às 18 horas, na Igreja Memorial Batista. Inscrições somente até o dia 2 de julho, na recepção do Ministério Crescer. Informações pelos números 3244-8806 ou 61-98175-8448. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de colocar o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Bom dia, irmãos. Graça e paz seja sobre essa igreja. Estamos aqui reunidos mais uma vez para adorar o nosso Deus, para orarmos, para cantarmos louvores. Sobre a oração, os irmãos lembram de orar pelo nosso pastor titular, pastor Davi Pereira, está pregando em Barro Preto, para que tenha um retorno com segurança e vidas sejam abençoadas ali pela palavra do nosso pastor, vinda do nosso Deus. Então conecte-se com o Senhor neste momento, que o seu coração esteja completamente ligado com Ele, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que vai acontecer neste lugar, que as nossas vidas mais uma vez sejam apresentadas ao Senhor para o louvor e para a adoração. Que Ele nos abençoe.
Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos também que estão em suas casas, nos acompanhando neste culto. Eu convido toda a igreja, nesse momento, a se colocar em pé e juntos façamos a leitura conforme está descrito em nosso programa, do Salmo 105, versos de 1 a 4. E logo em seguida cantemos então o hino do cantor cristão Louvor. Todos juntos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Cantemos. Convido os irmãos a orar juntamente comigo agora. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado, Deus, porque este amor nos traz aqui neste lugar para te louvar, porque nós temos gratidão em nossos corações. E aqui em mais um culto, Deus, em mais uma semana, nós queremos expressar o amor que nós sentimos por Ti, queremos expressar a gratidão que nós temos pelo Teu Filho Jesus, que nos trouxe vida, e essa vida, Deus, que faz com que os nossos lábios cantem e louvem o Teu precioso nome.
Por isso, Deus, aqui neste culto que nós ofertamos a Ti, nós pedimos que o Senhor esteja sondando aqui as nossas vidas, sondando os nossos corações, Deus, e que o Senhor esteja perdoando aquilo que não Te agrada, que o Senhor esteja limpando o nosso ser de tudo aquilo, Deus, que não faz bem para nós, e que aqui neste culto, Deus, com os corações limpos, as mentes e também as mãos limpas, Deus, nós queremos Te ofertar o nosso melhor, ofertar o nosso ser, ofertar o nosso coração, ofertar, Deus, em cada atitude que nós vamos ter neste culto, Deus, atitudes de louvor, atitudes de entrega, atitudes, Deus, de ouvir a Tua voz através da mensagem do Teu Filho, o pastor Jair. Por isso, Deus, receba a oração que nós fazemos aqui neste lugar, porque nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Saudamos a amada igreja aqui presente, saudamos também a você que nos assiste pela internet. Esse é um momento muito especial, pois é um momento que reservamos para conhecer aqueles que nos visitam. Se você está nos visitando hoje, receberá das mãos dos nossos introdutores um cartão como esse. Nele você poderá colocar o seu nome, o seu telefone, para que possamos entrar em contato e orar por você e sua família. Assim, caso você esteja nos visitando hoje, pedimos que você fique de pé aí mesmo no seu lugar, para que possamos reconhecê-lo e cumprimentá-lo. Temos visitantes essa manhã? Sim, temos. Sejam muito bem-vindos, em nome dos nossos pastores, em nome do Ministério de Comunicação. A sua presença muito nos alegra. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, ainda bem que eu sou do Ministério de Integração e Comunhão, né? Graças a Deus, né? Temos um visitante ilustre nesta manhã, queremos convidá-los para vir à frente, é o Bento, juntamente com seus pais e familiares, todos podem vir aqui. Ao meu lado aqui ficarão os pais, juntamente com o Bento. E eu não sei se a mamãe ou o papai talvez saibam, mas Bento é um diminutivo de Benedito, que significa abençoado. Obrigado, irmão. Que significa abençoado. E esta família foi abençoada com a chegada do Bento, e nossa irmã Heloísa, então, vai neste momento dar uma palavra, e teremos aí, então, certificado, e teremos também Hoje é um dia muito especial, pois estamos tendo o privilégio de conhecer o rostinho do Bento, fruto de um milagre do Senhor, pois ele nasceu com 6 mesinhos e hoje está aqui com sua família sendo apresentado ao Senhor. O Ministério de Mulheres, junto ao Serviço de Apoio aos Bebês da Igreja Memorial, tem a alegria de receber a Sara, o Breno e a irmãzinha Beatriz hoje. Grandes coisas fez o Senhor por este casal e seu filhinho, e por isso estamos alegres. Salmo 126, 3 diz: os filhos são herança do Senhor, que os pais do Bento possam cuidar e orientar o menino no caminho que deve andar, para que ele nunca se desvie dele.
dos caminhos do Senhor. Deus o abençoe, essa coisa preciosa na vida de vocês e da igreja também. O microfone hoje está com implicância comigo, mas não tem problema não. Ó, está arriando aqui. Amados, pastor Marcelo é o bisavô do Bento. E esta é uma apresentação um pouco diferente das demais, porque é uma palavrinha rápida no seu... Vovô, você quer o bisavô? Você quer, então, eu senti que você queria dar uma palavrinha, foi isso? Vou conceder a palavra. É o 10º bisneto do pastor Marcelo, muito querido nesse campo, homem de Deus, homem que tem para nós, os mais novos, muita inspiração. Só vou pedir ao pastor para não pregar. Por favor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Esse momento para nós é um momento realmente emocionante. Aí está o 10º bisneto. Cheguei aqui em Brasília, 2 pessoas, e agora a família está já com 10 bisnetos. E nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor, pela vida deles, porque ele está sendo apresentado ao Senhor. Obrigado, pastor Francisco. Obrigado, querido pastor. E ao seu lado a sua esposa, né? A esposa do Abisa também está. Irmãos, nós estamos quebrando um pouquinho a forma, porque é uma situação especial. A mamãe disse que quer dar uma palavrinha. Eu vou dar 1 segundo e já estou contando, por favor. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui nessa manhã. Queria compartilhar com vocês um pouquinho da experiência do Bento. Melhor você pegar. Não gostou de mim? Pronto. Bento é fruto de oração de 4 anos, esperando por ele. A Bia, que é a irmãzinha que está aqui, foi a responsável por tudo isso, porque foi ela que orava todos os dias, né, Bia? Pedindo a Deus um irmãozinho. E Deus concedeu essa graça para nossa família. Bento é nosso bebê arco-íris, né? É uma bênção de Deus. A gente não poderia deixar, mesmo em meio à pandemia, de consagrá-lo ao Senhor, que foi Ele que nos deu Bento. A gente não pode deixar esse momento passar. Amém. Vamos ficar em pé. Eu acho que eu não sei se eu tento segurar. Posso orar com ele chorando? Deus, apresentamos a Ti a vida desta criança, Bento, cujo significado do nome é bendito, Senhor, abençoado. Muito obrigado porque esta família foi agraciada com a chegada desta criança. Que ele cresça, Deus, e se torne um grande homem para a alegria desta família e para a glória de Deus. Obrigado pela sua irmãzinha que orou tanto tempo pela chegada do Bento. Esta menina, Pai, também cresça na graça e no conhecimento do Senhor, sendo bênção, Pai, também na vida da sua família e da sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Toma o Bento, irmão. Calma, Bento. Bom dia, irmãos. Gostaria de falar com os irmãos sobre a eleição diaconal. No próximo domingo, dia 26, após o culto da manhã, a igreja se reunirá como assembleia para realizarmos, então, a eleição de 37 novos diáconos e diaconisas. Então, os irmãos, ao longo das semanas, receberam aí como encarte, nos seus boletins, a listagem de 74 nomes que foram indicados pela igreja e filtrados, digamos assim, conforme os procedimentos estabelecidos nas nossas regras internas. E no próximo domingo, os membros da igreja votarão em até 37 nomes. Então, gostaria de sugerir aos irmãos que, se ainda não o fizeram, peguem ali na recepção esse encarte que tem a relação dos 74 nomes, para que ao longo da semana
em oração, o irmão, a irmã possa já fazer a seleção dos nomes em quem vai votar. São até 37 nomes que o irmão e a irmã devem selecionar. Nós vamos passar agora a leitura rapidamente dos nomes, que estão aí apenas os primeiros nomes para identificar os irmãos rapidamente. Abigail, Lincoln, Adilza, Adonias, Alberto, Alceu, Aline, Amanda, Ana Lúcia, Ana Paula, Ana Rita, Ana Cristina, Ariston, Bete, Carlos Magno, Cíntia, Cláudia, Dalila, Danícia, Daniel Almeida, Daniel Silva, Darlene, Débora, Denise, Dermeval, Eduardo Freitas, Eduardo Paixão, Élida, Eliel, Ellen Cruclis, Emanuel, Eneida, Esdras, Esther, Fábio, Ellen Rosa, Helmut, Itamar Nascimento, Itamar Brito Júnior, Jacirene, Jetro, Joran, Josineide, Kátia, Laísa, Leonardo, Liane, Liz Andréia, Luiz Antônio, Luíse, Marcelo, Márcia, Marco Antônio, Moacir Júnior, Moisés, Mônica Coimbra, Mônica Azarias, Nádia, Patrícia, Paulo Correia, Paulo Silva, Renato Alves, Renato Pontes, Rodrigo, Ronilda, Rosber, Rosber Júnior, Sara, Silvia, Suelen, Tito, Vitória, Wagner e Wanda. Irmãos, conforme consta nesse encarte, até amanhã, caso o irmão ou a irmã identifique alguma situação que impeça a eleição de algum desses 74 nomes, é possível que se apresente, então, essa informação ao Conselho Pastoral ou à Comissão de Eleição Diaconal, para que a sua informação seja considerada, então, na ocasião da análise dos nomes. Então, mais uma vez, pegue o folheto que está ali na saída, na recepção, já faça a seleção, já chegue aqui na próxima semana com os nomes que o irmão e a irmã irá votar, identificado, assim daremos agilidade a esse processo. Que o Senhor nos abençoe e que possa, de fato, selecionar homens e mulheres segundo o seu coração para a dedicação especial à sua obra. Amém. Apenas para reforçar nessa manhã 2 convites. Primeiro, na próxima quarta-feira, no contexto do nosso Mobiliza Memor, tem sido uma experiência, meus irmãos, maravilhosa a cada quarta-feira, quem pôde participar. E na próxima quarta-feira nós temos então o desafio, a convocação dos Ministérios Juventude, do Ministério de Informação e do Conselho Fiscal. Mas é claro que, se você não faz parte de algum desses ministérios, os irmãos estão convocados e convidados a cultuarem a Deus conosco, que tem sido uma experiência maravilhosa a cada quarta-feira. Por isso nós desafiamos a cada irmão, a cada irmã, que separe um tempo no meio da sua semana para que possamos juntos interceder pela nossa igreja e buscarmos a presença do Senhor. E quero convidar também a igreja para que no próximo sábado esteja conosco no culto da juventude, onde nós estaremos fechando o mês dessa temática de santidade e pureza, com a noite do compromisso, que nós chamamos de Quem Ama Espera. E nós teremos então, após a pregação do pastor Pedro Felizola, que é aqui mesmo de Brasília, um momento de consagração de cada adolescente, de cada jovem, onde nós vamos reafirmar o nosso desejo de mantermos a nossa pureza, a nossa santidade diante do Senhor. E como eu gostaria de ver também os irmãos, os pais, os adultos presentes nesse momento, participando e apoiando também, abençoando a nossa juventude, que tem sido de uma forma tão grande, ameaçada e atacada pelos pecados dessa geração. E como é lindo ver os nossos jovens se rendendo, entregando o coração a Cristo Jesus ainda na mocidade. Então toda a igreja está convidada para o próximo sábado, 19 horas, estarmos juntos na noite do compromisso, Quem Ama Espera. E para finalizar esse momento, a minha participação, na minha palavra,
hoje nós teremos também mais um momento importante no nosso culto, onde nós estaremos orando por cada agora adolescente que vem da turma roxa. Os irmãos sabem que nós temos aqui no nosso Ministério Crescer as crianças, e elas são divididas ali por faixas etárias. E uma das coisas lindas que nós temos em nossa igreja, e eu que já visitei e andei por várias igrejas do nosso país, percebi uma lacuna que existe nas igrejas quando a criança ela termina a sua fase e ela fica meio que perdida entre a infância e a adolescência. E a nossa igreja, através do Ministério Crescer, o Ministério da Juventude, nós temos essa ação tão importante em que eles não se sentem perdidos, isolados, porque nós já fazemos ali uma conexão, já recebendo esses agora que são passando de pré-adolescentes para oficialmente adolescentes, e farão parte então do Ministério da Juventude. Então quero chamar aqui todos os que estão formando nessa manhã. Quero chamar também a Júlia, que é a líder principal, com os seus coordenadores, a Raiz e o Caio também estão aqui nessa manhã, que nós vamos orar e interceder por cada um desses adolescentes de nossa igreja. Enquanto eles estão vindo, pode ficar um grupo aqui desse lado, um outro grupo pode ficar do lado de cá. Eu quero que os pais fiquem de pé, para que a igreja possa ver e reconhecer os pais dessa turma bonita. Os pais também fazem parte desse processo tão importante. Nós agradecemos a participação, o envolvimento, o apoio de vocês, que é tão importante também neste momento, nessa fase de vida. Podem se assentar. Então que nós temos esse pequeno, grande exército, que agora não são mais crianças, viu, meus irmãos? Já não vão ganhar mais brinquedos no dia das crianças, graças a Deus. Agora são adolescentes maduros, né, já sabem o que quer, estão numa outra fase da vida, e nós louvamos a Deus porque podemos contar com a presença desses adolescentes. Agradecemos a Deus pela vida também dos líderes, da Raiz, o Caio, a Júlia, que tem participado de maneira efetiva. Quero convidar então a igreja, se coloque de pé, nós vamos orar, consagrando ao Senhor a vida desses adolescentes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não existe nada melhor, mais precioso do que buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 12, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então lembrem-se do Senhor, busquem a presença do Senhor e o seu poder. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos pelo teu amor por nós, e nessa manhã o nosso coração se enche de alegria, ao olharmos e percebermos, ó Deus, quantos adolescentes, agora nós como Juventude Memorial estamos recebendo, e vem também sobre nós a responsabilidade de continuarmos cuidando, amando, conduzindo, ó Deus, esses meninos e meninas nos teus caminhos, para que eles cresçam, exemplo de Cristo na sua adolescência, em graça diante de Ti, Senhor, mas também diante dos homens. Deus, que o Senhor possa cercá-los por onde eles forem, que eles possam carregar o Teu poder, a Tua presença, que eles levem a Cristo, ó Deus, às escolas, que eles levem a Cristo aos seus amigos e colegas, e que por onde eles forem, ó Deus, eles possam ser de verdade o sal da terra e a luz dessa geração. E nós os abençoamos, e nós consagramos essas vidas e apresentamos mais uma vez diante do Teu altar, para que o Senhor possa moldar, possa transformar e usar cada um para a glória e honra do nome apenas de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós os abençoamos e fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Antes, quer falar alguma coisa, Júlia? Não, está tudo certo? Que Deus os abençoe, tá bom? Sejam bem-vindos oficialmente agora à Juventude Memorial. Podem se assentar.
Foco na missão, esse é o tema para a nossa campanha de missões locais. Vamos falar juntos o nosso tema e a divisa em Atos 16:9, a parte B, irmãos, juntos. Foco na missão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. B. Irmãos, vamos dar início à nossa campanha. São diversos projetos na nossa Jerusalém que queremos abençoar nesta campanha. Temos a congregação em Cavalcante, que faz parte da rede do Distrito Federal, do entorno, portanto, um projeto de missões locais. Ali no Jardins Mangueiral também, no Riacho Fundo 2, no Monjolo, no Vale do Amanhecer e também o Viver. São projetos, são ações evangelísticas da igreja que serão abençoadas durante esse tempo e queremos contar com os irmãos, queremos que os irmãos possam abençoar esses projetos. Nós temos alguns desafios também para as lideranças dos ministérios que têm departamento de evangelismo. O pastor Davis, nosso coordenador do Serviço de Evangelismo do Ministério de Missões, estará liderando algumas ações evangelísticas em nossa Jerusalém e vai contar com esses ministérios. À noite faremos a divulgação desses projetos. Não quero pegar os irmãos de surpresa, mas creio que todos estão prontos para evangelizar e falar do nosso Senhor Jesus, porque esse é o foco da nossa igreja, esse é o foco da missão, salvar vidas. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que os nossos corações sejam completamente alegres para participar, para servir com alegria durante esse tempo. Nós vamos ouvir a música da campanha, que foi feita pelo pastor Mateus Santiago, ali, ministro de Juventude da PIB de Goiânia, esteve conosco durante tanto tempo, nos abençoando no campo, também fazendo as músicas das campanhas anteriores. Que o Senhor possa nos abençoar. Vozes clamam por socorro, o desespero alcançou mais um lar, a mensagem de consolo. Jesus Cristo tem poder para salvar. Ouço um clamor, ouço um clamor. Vou cruzar fronteiras, levar liberdade, pregar o evangelho é prioridade. Vou romper barreiras, levar tua bondade, menos de mim mesmo, mais da tua verdade. Foco na missão, foco na missão, foco na missão, foco na missão. Vozes clamam por socorro, desespero alcançou mais um lar, a mensagem de consolo. Jesus Cristo tem poder para salvar. Ouço um clamor, ouço um clamor. Vou cruzar fronteiras, levar liberdade, pregar o evangelho é prioridade. Vou romper barreiras, levar tua bondade, menos de mim mesmo, mais da tua verdade. Vou cruzar fronteiras, levar liberdade, pregar o evangelho é prioridade. Vou romper barreiras, levar tua bondade, menos de mim mesmo, mais da tua verdade. Foco na missão, foco na missão, foco na missão, foco na missão.
ti e fui te acolher. Vou cruzar fronteiras, levar liberdade, pregar o evangelho é prioridade. Vou romper barreiras, levar tua bondade, menos de mim mesmo, mais da tua verdade. Vou cruzar fronteiras, levar liberdade, pregar o evangelho é prioridade. Vou romper barreiras, levar tua bondade, menos de mim mesmo, mais a tua verdade. Foco na missão, foco na missão, foco na missão, foco na missão. Vozes clamam por socorro. Neste momento nós queremos dar a cada irmão a oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta. E na página 10 do boletim nós encontramos aqui, você pode depois olhar em casa e ver aqui a representação gráfica das entradas, do número de contribuintes. E nós temos também sempre colocado aqui para nos lembrar o versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Que possamos ter esse princípio em nossa vida de honrar ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado de uma maneira grande e abundante. E a pergunta que podemos fazer então é: o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, nos tem dado? E que neste momento então possamos contribuir com alegria em nosso coração, aqueles que estão presencialmente aqui no templo, mas você também que cultua conosco pela internet, você pode contribuir. Você pode ver agora aí os dados bancários, as informações, você pode, em qualquer lugar que você se encontre agora, participar deste ato de adoração juntamente conosco. Então, enquanto nós estivermos cantando, entregue ao Senhor, primeiramente, a sua vida, o seu coração e também os seus bens.
Oremos agradecidos por mais este momento que podemos participar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas ofertas e dízimos lançados, ó Pai, para a Tua casa. Senhor, que os administradores e a Tua casa possa utilizar da melhor forma, Senhor, para tantos projetos, Senhor. Projetos desafiadores, Senhor. Projetos que muitas vezes pensamos que nós não daremos conta de realizá-los, mas é o Senhor mesmo quem os realiza, Senhor. Através dessas ofertas que se multiplicam, Senhor, através do milagre da Tua palavra que se realiza, Senhor, através dos corações que se colocam à disposição da Tua obra, Senhor. E por isso que nós Te agradecemos, Senhor, pelas vidas. Sustenta cada um de nós, as famílias da Tua igreja, Senhor, para que possam ser usadas cada vez mais para abençoar muitas outras vidas, Senhor. Essa igreja que se coloca à disposição, que abre as portas, Senhor, para realizar a Tua obra cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora, meus amados irmãos, o Coração em Paz, esta música que nos prepara para nós orarmos ao Senhor. Vamos então, neste momento, cantar. Enquanto você estiver cantando, pense e sonde o seu coração se há alguma área da sua vida em que neste momento você esteja sentindo medo e insegurança. Cante pensando diante desta perspectiva. Antes de falarmos com Deus, o Senhor fala conosco por meio da sua palavra, de maneira muito especial. Qualquer pessoa que esteja abrigando um temor, medo no seu coração por qualquer circunstância. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei.
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqueles que desejarem, fiquem em pé. Vamos clamar ao Senhor que fala conosco. Não tenha medo. Deus, nós estamos diante do poder da Tua palavra, Senhor, aqui no Teu profeta Isaías, capítulo 41. O Teu servo estava com medo, Senhor, e ele era profeta do Senhor. Muitos de nós, Pai, queremos admitir diante de Ti nesta hora, até porque Tu conheces o nosso coração, quantas vezes nós sentimos medo, Senhor, diante de circunstâncias que nos cercam, de desafios que estão diante de nós, das perdas que sofremos, das enfermidades que passamos. Senhor, nós sentimos medo, Senhor, porque as nossas emoções ficam abaladas, os nossos sentimentos ficam confusos, pensamos até mesmo que o Senhor se esquece de nós em alguns momentos, mas louvamos o Teu nome porque as nossas emoções e os nossos sentimentos não podem abalar o poder do Senhor, que permanece e que continua sendo fiel sempre e nos desafia nesta manhã, seja qual for a realidade da vida de cada um dos nossos queridos irmãos que aqui estão, que estão em casa, que estão, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, diante de situações difíceis, Pai, de separação, de luto, Senhor, que esses Teus filhos e que nós não tenhamos medo, na certeza, Pai, de que Tu estás conosco, de que Tu cuidas de nós, que a Tua mão direita poderosa, Senhor, está nos sustentando, nos segurando, nos acalentando neste momento, Senhor. Por isso, Deus, tenha compaixão de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos frágeis, Senhor, mas a força do poder do Senhor nos fortalece, Senhor. Por isso, Deus, derrama graça sobre nós, e de maneira muito especial, por força da Tua palavra, e pela autoridade do nome glorioso de Jesus, eu peço-Te e Te suplicamos juntos, que o medo seja, Pai, neste lugar, substituído pela confiança, pela fé e pela certeza que o livramento do Senhor virá, que a presença do Senhor é real e constante, que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e que não há nenhuma causa impossível para o Senhor. Por isso, Deus, abençoa-nos, ouça a nossa oração e nos ajuda, Pai, porque precisamos de Ti, porque Te pedimos com fé, porque Te pedimos com humildade, Senhor, mas Te pedimos na autoridade e no poder do nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, Pai.
Graça e paz, irmãos, uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, faremos a leitura do verso 27 até o 34 e também o 40. Atos 16, de 27 a 34 e o verso 40, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do nosso Deus, irmãos, acompanham. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Amém. Na plenitude da missão. Amados irmãos, desde o último domingo estamos refletindo nessa perícope que falamos, começa no 15:36, quando o apóstolo Paulo convida Barnabé para iniciarem uma nova viagem, a segunda viagem missionária. Então eles pensavam em ir para a parte posterior da Ásia, mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor dissera que eles fossem para a Europa. Na quarta-feira nós falamos sobre a oração como um vetor importante, como instrumento importante na missão, e principalmente aconteceu na missão desses servos do Senhor, que se dirigiram ali para a Europa com foco na missão. E vimos no último domingo sobre o foco da missão, que é exatamente salvar vidas. Eles buscaram o tempo inteiro, quando ali chegaram, a orientação do Senhor através da oração. E o Espírito Santo foi direcionando as suas vidas para que eles alcançassem o que estou chamando nessa reflexão de plenitude da missão. Quando o foco da missão acontece de fato e vidas são salvas pelo nome de Jesus. É a primeira reflexão que quero fazer com os irmãos. Na plenitude da missão, vidas são salvas pelo nome de Jesus. É interessante, os irmãos podem ver como o foco que aquele pintor, que os irmãos já conhecem qual é, o Rembrandt, ele dá luz exatamente no personagem que ele quer destacar. E ali é o filho pródigo, que faz toda a sua trajetória, chega ali destruído, careca, descalço, com o irmão lá ao fundo. Não sei se os irmãos conseguem ver uma sombra bem ao fundo. É o irmão que não quis entrar na casa, nem esse detalhe foi perdido. É a nossa história. Jesus ilustrou muito bem e mostra muito bem como o Senhor faz para conosco quando nós nos entregamos a Ele verdadeiramente. Quando a luz brilha em nossas vidas, a luz do Senhor. O carcereiro despertou, diz o verso 27. Mas vidas já vinham sendo salvas, amados irmãos, pela ação desses 4 homens de Deus. Sim, Paulo estava com Silas, mas Lucas, que fazia narrativa, também estava. E Timóteo, os irmãos vão lembrar que Paulo pegou Timóteo, circuncidou Timóteo para evitar polêmicas durante a viagem. E estavam ali os 4. 2 apenas foram presos, segundo os principais comentaristas, porque de fato se apresentavam com o formato judeu, já que Timóteo era meio judeu, meio grego,
E nós temos a informação também que Lucas não era judeu. Logo, eles receberam a carga maior do peso daqueles homens que tiveram a sua fonte de lucro esgotada, uma vez que aquela mulher foi salva pelo nome de Jesus. Mas as vidas já vinham sendo salvas antes, quando Paulo encontra aquelas mulheres orando à beira do rio e fala com elas. E Lídia se converte ao Senhor. Amados irmãos, que coisa interessante. Como o poder de Deus salva em momentos diferentes e usando situações diferentes. Percebam que é num momento de oração. É durante um culto de oração que Lídia aceita Jesus, que Lídia se converte a Jesus. Com um sussurro talvez, com oração falada bem baixinho, porque ali não era um lugar judeu. Ali era um lugar romano. Filipos era uma província romana, uma cidade importante, criada em homenagem a Felipe, o pai do Alexandre o Grande, quando venceu a batalha para os persas. Então a Macedônia passa a ser a grande nação do mundo. Filipos era também importante, que foi ali que Marco Antônio venceu Brutus e Cássio, quando eles se rebelaram contra Júlio César. Filipos tinha grande importância para Roma, era uma cidade romana e eles não gostavam de judeus ali, portanto eles estavam de forma muito silenciosa, orando na beira daquele rio. Foi através de uma oração que aquelas mulheres, que Lídia aceitou Jesus. Nós vamos encontrar aquela jovem adivinha, que também recebe Jesus através de uma palavra poderosa e dura do apóstolo Paulo, evocando o nome do Senhor Jesus e dizendo em nome de Jesus Cristo, e expulsa ali o demônio que atormentava a vida daquela mulher. A palavra. E vamos encontrar agora o carcereiro, que desperta com um terremoto. Eu não sei como é que Jesus chegou na sua vida. Eu não sei como é que você recebeu Jesus um dia. Eu não sei quando é que você e como foi a condição que você entregou a sua vida para Jesus. Se foi num momento de tranquilidade, com uma palavra sussurrante no seu ouvido, com uma oração de alguém. Ou se alguém precisou gritar mais forte no seu ouvido, dizendo aceita Jesus, porque é o único caminho. Ou se você é daqueles como o carcereiro, que precisou de um terremoto para que pudesse vir conhecer a Jesus. Mas todas as vidas foram salvas. E nós encontramos pessoas ao longo da jornada, principalmente os pastores, né, pastor Francisco, pastor Neandro, que nos encontram e dizem assim, pastor, a minha vida está um terremoto. A gente lembra do carcereiro. Está uma tempestade. E aquela vida daquele homem estava deste jeito, amados irmãos. Ele despertou. E eu percebo que a vida do carcereiro, a trajetória de conversão do carcereiro, é exatamente um quadro, talvez um resumo do que aconteceu com cada um de nós. Nós despertamos um dia, nós pedimos luz porque em trevas estávamos, e aquele homem pede luz, diz o texto. E houve ali a palavra do Senhor pregada para aquele homem, e ele ouviu a palavra do Senhor. Ele sabia que a sua vida corria perigo. Era comum no Código Romano que o carcereiro que deixasse prisioneiros escapar, ele seria morto. A lei romana era muito dura para casos de desobediência. Essa lei vai ser reforçada lá na frente, quando nós vamos conhecer o Codex Juliano, o Código do Justiniano, que foi o imperador que criou a Corpus Juris Civilis. Os juristas aqui me perdoem, peço venha se estiver cometendo algum erro, mas sim, sobre aquele imperador nasce o berço do que seria o direito romano, e reforçando consigo todas as grandes leis, principalmente aquelas que geravam castigo para os que não cumpriam a lei. Aquele homem estava condenado, ele viu a sua situação e disse, não tem jeito para mim, certamente os presos fugiram, mas na plenitude da missão, amados irmãos, os servos do Senhor também reconhece o perigo que as pessoas passam, também reconhece a necessidade de todos, sem discriminação, veremos mais à frente, a aceitar Jesus e entregar as suas vidas para Ele. Os apóstolos que poderiam comemorar, celebrar aquele momento, olha, este homem perde a sua vida, ele se mata e nós vamos conseguir escapar. É excelente. Nós conhecemos pessoas, principalmente nesse tempo, que têm pensado assim. Quem sabe não é isso que Deus quer. Deus não usa dessas formas, amados irmãos, para realizar a sua vontade. Os apóstolos poderiam sim dizer, tranquilo,
ele se mata e nós vamos avançar. Mas não foi assim. Os apóstolos disseram para aquele homem: estamos todos aqui. Porque o Espírito Santo do Senhor guiava aquela caravana. O Espírito Santo do Senhor mostrava o que deveria ser feito. E aqueles homens, amados irmãos, eu falava há pouco ali na EBD para a nossa turma de teologia, como a intimidade daqueles homens com Deus fora suficiente e necessária para que eles entendessem a ação do Espírito em suas vidas, principalmente quando Paulo diz: e fomos impedidos de pregar pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, que intimidade! A capacidade de perceber, nós não sabemos em qual momento, em qual ato, de que forma, um sussurro ou alguma outra coisa, mas antes mesmo de Paulo ter a visão do homem da Macedônia, ele já entende em seu coração que o Senhor queria que ele não perdesse o foco da missão, que era salvar vidas, e a intimidade daqueles homens fora suficiente para que aquele carcereiro conhecesse Jesus. Ele pede luz. Ele ouve a mensagem, mesmo estando anteriormente em uma posição de destaque, talvez muito tranquilo pela coordenação do trabalho que ali ele realizava. Não foi assim que ele se comportou, usando do poder que tinha como carcereiro. Ele se rende. Amados irmãos, não importa se a vida está muito boa para alguns, se tudo está sendo realizado do jeito que as pessoas querem, se elas não têm Jesus, elas precisam de Jesus. C.S. Lewis, bem conhecido nosso, ele escreve uma frase, que nós gostamos muito dessa frase dele. Ele diz que um mundo de pessoas agradáveis, contentes com a sua própria gentileza, mas afastado de Deus, precisaria tão desesperadamente de salvação quanto um mundo miserável. E nós pensamos muitas vezes em estabelecer um feudo aqui neste planeta, com tudo acontecendo do jeito que a gente quer. Me reporto a Pedro, quando naquele momento, no ápice da alegria de Pedro ali, com Jesus no Monte da Transfiguração, pedindo ao Senhor autorização para construir três tendas. Talvez fosse essa a vida agradável que Pedro queria que ali se estabelecesse, e que nunca mais ele tivesse que pescar, e que nunca mais ele tivesse que fazer nada, e que ele estivesse ali para sempre naquele ambiente agradável, enquanto muitos precisavam ouvir da palavra de Deus. Sim, amados irmãos, por mais que a sua vida esteja confortável, meu amigo, você que participa deste culto e que certamente pela orientação do Espírito Santo adentrou o chat da igreja nesta manhã, você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Mas muitas pessoas pensam que quando ocuparem posições como essa posição que o carcereiro ocupava, muitos pensam que quando conseguirem o dinheiro necessário para realizar os seus sonhos, talvez não vão precisar de nada, nem mesmo de Jesus. Eu vi uma frase uma vez que me disseram que os ricos, miseráveis e infelizes são mais miseráveis e infelizes do que pobres, miseráveis e infelizes, porque os ricos já descobriram que o dinheiro não pode trazer alegria para as suas vidas. Os pobres não chegaram lá ainda. E como as pessoas precisam de Jesus, e como a igreja precisa falar desse Jesus, como a igreja precisa deixar de lado as ideologias, e temos repetido isso aqui, os números que não são favoráveis ou são favoráveis, a igreja perseguida ou não, irmãos, seria de nos envergonhar lugares em que a igreja é perseguida e prega o evangelho, e lugares como o Brasil em que nós podemos pregar livremente, ficarmos acanhados e presos nos nossos bunkers sem querer compartilhar deste evangelho. Isso não acontece nessa igreja, eu tenho firme convicção disso. Mas precisamos de mais, gente. As diferenças entre as pessoas não farão diferença para a atuação da igreja, e isso aconteceu ali também naquele tempo. É o segundo ponto que quero compartilhar com os irmãos: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não há barreiras para o alcance da missão. Mais uma tela do Rembrandt, pintado agora no momento em que Jesus conversa com uma mulher samaritana. Ele mesmo dando o exemplo, e percebo mais uma vez a luz maravilhosa que o Rembrandt coloca em suas telas. Geralmente é para dar destaque para o personagem que ele quer destacar dentro da sua pintura sacra. E ali é a mulher.
É a mulher que está diante de Jesus, samaritana, e com todos os problemas que o Evangelho de João relata no capítulo 4. Jesus não faz acepção. Jesus se senta. Rembrandt teve o detalhe de colocar os discípulos ao fundo ali. Me parece Pedro ser o mais velho entre eles. Quem sabe questionando, olha, ele está conversando com uma mulher. Não há barreiras. Não pode haver barreiras. Lídia era uma empresária de sucesso, irmãos, ela vendia púrpura. Por isso a telinha do culto de quarta-feira na parte da Lídia era púrpura. A vestimenta dos reis. O material que os reis compravam, os príncipes, os duques compravam, isso vai se estender por toda a Idade Média, como um pano nobre. Portanto, uma mulher que saía de Tiatira, na Ásia, para vir à Europa, para trazer certamente uma comerciante de sucesso, mas precisava de Jesus. E os discípulos sabiam disso, os apóstolos sabiam disso. Aquela jovem também estava presa à religiosidade, porque ela tivera se convertido ao judaísmo de alguma forma, porque estava ali orando, e não era ao panteão grego, nem romano, muito menos as religiões persas. Ela foi atraída porque ela ouviu aquilo exatamente que ela buscava, a oração em nome de Jesus, a busca do Senhor Jesus, e a religião também não foi contada ali para ser um motivo de afastamento dos missionários daquela pessoa. Assim como aquela jovem escrava que era grega, já tínhamos antecipado essa informação no último domingo, e presa ao misticismo, ela era uma pitonisa, de Piton, portanto grega, e tinha o hábito de fazer adivinhações, reconhecida talvez pelo destaque que tinha na sociedade, porque adivinhava as coisas, e ela fez a sua última adivinhação. Ela confessou ali que os servos de Deus estavam passando por aquele lugar. E encontramos o carcereiro também, um homem adorador de César, por ser romano. Um homem que não poderia exaltar ninguém mais senão o próprio César, portanto, a vida dele corria ainda mais perigo quando ele confessa Jesus como um Salvador. Ao longo da nossa jornada, nós encontramos pessoas de diversas religiões, de diversas classes sociais. Nós encontramos adoradores do próprio homem, como aquele carcereiro fazia de forma muito clara, porque era uma obrigação adorar o César, o filho dos deuses, o Deus Sol. Paulo vai escrever aos Colossenses sobre isso. A igreja de Colosso, que nasce ali, em casa de irmãos. E ele diz: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo, livre, porque, porém, Cristo é tudo em todos. Sim, amados irmãos, a igreja que avança na plenitude da missão, ela não enxerga barreiras nacionais. E nós não temos enxergado, irmãos, essas barreiras nacionais, quando nós avançamos em diversos países, dando a nossa contribuição, que ainda é pequena, mas nós glorificamos ao Senhor por isso. Quando Paulo cita o grego e o judeu, ele está falando exatamente da quebra de barreiras nacionais. Não há mais barreiras, os países podem e devem receber o Evangelho. Mas ele vai falar também de circuncisão e incircuncisão, ou seja, um hábito meramente religioso dos judeus. Então Paulo também quebra, ele derruba de uma vez por todas as barreiras religiosas e vai para o centro do Império Romano pregar o Evangelho a quem quer que cruzasse o seu caminho, fosse grego, fosse persa, fosse romano, ou mesmo de religiões do ocultismo, que já crescia naquela época, gnósticos e outros que já tentavam de alguma forma desvirtuar o apóstolo Paulo em sua mensagem, como vão surgir durante todo o tempo do apostolado, principalmente no tempo de João, quando ele escreve uma carta, terceira, para falar daqueles que estavam deturpando a fé, o gnosticismo. Não importa, amados irmãos, se as barreiras estão à nossa frente, estão à frente da igreja, porque também não havia barreiras linguísticas, e quando o apóstolo Paulo se refere a bárbaro, ou cita a palavra bárbaro, exatamente um termo empregado pelo grego, principalmente no momento da alta cultura grega, porque todos os que não falavam grego eram bárbaros, e assim eram considerados pelos gregos.
Portanto, não há barreiras linguísticas, nós temos vencido as barreiras linguísticas. O servo do Senhor tem aprendido idiomas para ir a outros lugares. Nós temos aqui a nossa Libras falando de Jesus nesse tempo, para que a barreira linguística seja mais uma vez quebrada e o nome de Jesus seja pregado. Essa é a igreja que avança na plenitude da missão, salvando vidas. Mas Paulo fala também que não há escravo e nem há livre, porque diante de Deus todos somos devedores, e diante do Senhor Jesus todos precisamos da graça. Não importa se é o rico ou se é o pobre, não importa a barreira, todos precisam de Jesus. Na plenitude da missão, eu quero compartilhar com os irmãos a frase do teólogo Christopher Wright. Ele diz: não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão, porque esta missão é de Deus. Foi Jesus que veio, foi Jesus que nos encontrou, foi Ele que nos buscou. Perguntaram a um jovem, pastor Neander: jovem, como é que você encontrou Jesus? Ele disse: eu não encontrei Jesus, não, Jesus me encontrou. Porque Ele que tem me buscado, Ele que tem me procurado. Ele é o pai da parábola do filho pródigo, que vai ali sempre olhar se aquele filho está voltando. Ele é o Senhor que manda o próprio filho para a vinha, para resgatar aqueles que precisam. Ele é o próprio Cristo sentado à beira de um poço, falando da água da vida, Ele mesmo como fonte desta água. Sim, amados irmãos, não há barreiras na plenitude da missão, e assim nós podemos avançar, porque o Espírito Santo de Deus, o guia da igreja, vai continuar nos abençoando, nos mostrando como derrubar cada uma dessas barreiras. Finalmente, na plenitude da missão, servimos com alegria. Sim, servimos com alegria. E ilustramos aí mais uma vez o nosso pintor, dando luz naquele que estava sendo levado para a estrebaria, para, na verdade, aquela pensão onde fora recebido. O homem que estava na estrada, o homem que estava quase morto, deixado ali por pessoas. E como é interessante falar das pessoas que passaram e deixaram aquele homem na estrada. Primeiro grupo são o grupo dos malfeitores, os ladrões. Eles tiram tudo daquele homem. E nós encontramos pessoas ao longo da nossa jornada que só pensam em tirar tudo que as pessoas têm. E depois passa o levita e passa o sacerdote. Os irmãos conhecem bem a história. E nós encontramos o segundo grupo de pessoas que passa. O texto diz que eles passavam perto e foram para longe. O que é meu é só meu. O primeiro grupo pensava: o que é seu é meu. E eles se afastam daquele homem até que vem o samaritano. E Jesus provocava sempre com a figura do samaritano, porque havia uma disputa entre eles, havia uma rejeição entre aqueles povos desde 722, quando a Síria conquista o Reino do Norte. E o texto diz que aquele homem vinha de longe e chegou perto. Perceba que os religiosos estavam perto e foram para longe. E aquele homem vinha longe e foi para perto, porque ele pensava: o que é meu também pode ser seu. E que construção maravilhosa, quando ele leva aquele homem lá para aquela pousada, e ainda diz assim: olha, o que vier a gastar, eu mesmo vou lhe recompensar. E eu não quero aqui torturar o texto bíblico, tem professores aqui que iam brigar comigo, mas alguns teólogos defendem que o homem é exatamente Jesus, dando uma missão para a igreja, cuidar daqueles que ela vai encontrar no caminho, para que quando ele volte, ele então traga a recompensa e reconheça a igreja. Os irmãos ficam só com a informação, isso não é teológico. Mas é belo saber que de fato o Senhor vai voltar e vai trazer a recompensa para toda a igreja e para todos aqueles que trabalharam pelo Senhor, e que na plenitude da missão tiveram suas vidas mudadas e se aplicaram, como aqueles homens, em mudar vidas através do Espírito Santo do Senhor e da pregação do Evangelho. Os irmãos percebem que o carcereiro agora serve com alegria. Os atos do carcereiro são opostos ao momento. Ele levou-os ao cárcere no primeiro momento, e agora ele os tira para fora.
ele leva para o cárcere. Não só levou para o cárcere, amados irmãos, o carcereiro lançou-os na parte interior do cárcere. Tinha um nome, aquela parte interior. Era para os perigosos, era para aqueles de segurança máxima. Não havia janela, não havia ventilação, não havia luz naquele cárcere. Os discípulos estavam em verdadeiras e profundas trevas. Eles estavam presos pelos pés. Uma madeira nobre chamada ligno, usada pelos romanos, dava o nome àquela parte da cela, porque era muito perigoso. O povo que estava ali encarcerado. E os outros também que estavam com os apóstolos. Mas ali estava aquele homem, servindo com alegria agora. O homem que não dera ouvidos às orações e aos cânticos entoados, às orações cantadas, ministro. Eu falava aqui na quarta-feira, que nós louvamos ao Senhor e oramos ao Senhor quando cantamos também. Aquele homem agora, que não der ouvido à palavra da salvação, ele agora chama os apóstolos para pregar em sua casa. Irmãos, assim como os apóstolos tiveram misericórdia daquele homem, pregaram a palavra mesmo sabendo os açoites que tomaram. E quantas vezes o apóstolo Paulo disse que foi açoitado. Irmãos, nós pensamos que muitas vezes o apóstolo Paulo é aquela figura impoluta que chegava nos grandes centros do Império Romano e estava sempre muito bem recebido por pessoas. O apóstolo Paulo sofreu muito, e ele narra isso escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25. Ele diz que foi açoitado 5 vezes. 3 pelos judeus, 2 pelos romanos. A diferença, amados irmãos, é que o açoite judeu, por força da própria lei judaica, seria de 40 açoites menos 1. Portanto, o condenado levava apenas 39 chibatadas. E Paulo as levou, cada uma, na narrativa que ele faz, aos coríntios. Mas o açoite romano era ao bel prazer de quem executava o açoite. Paulo sofreu. Me lembro que quando Ananias é chamado pelo Senhor para atender o apóstolo Paulo, que estava cego ali no caminho de Damasco, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe quem é esse homem, o Senhor sabe o que esse homem veio fazer aqui. E o Senhor esclarece e diz uma palavra que nós podemos entender depois nas viagens de Paulo. Ele diz: Ananias, calma, você vai ver o quanto ele vai sofrer por aquilo que ele perseguiu. Esse é o apóstolo Paulo. Essa pode ser a vida de tantos de nós, que açoitado pelos açoites da vida, sem sossego, sem paz, precisa encontrar Jesus. Mas assim como aquele carcereiro foi perdoado, amados irmãos, pelos apóstolos, na plenitude da missão, convicto de que o foco da missão é salvar vidas, nós precisamos aprender a perdoar como os apóstolos. Tem crente que perdoa, mas quer a cabeça do irmão na bandeja. Ou como uma frase atribuída a um dos presidentes norte-americanos: perdoe seus inimigos, mas guarde o nome de cada um deles. Não foi assim. Aqueles homens perdoaram aquele carcereiro. Eles sabiam que ser cristão é amar, e não quiseram dar lugar a ser movidos pelo ódio, porque o combustível da igreja é o amor, o mesmo ensinado por Jesus. Quando pastoreei ali na Asa Norte, na nossa congregação da Asa Norte, tivemos o privilégio de conhecer o pastor Sodré, que está na glória com o Senhor. E em uma das oportunidades ele pregou para nós, e também em uma das oportunidades ele deu aula na EBD, substituindo nosso professor Dedé, incansável ali comigo na Asa Norte. E ele dissera que em uma das igrejas onde ele atuou, uma pessoa aceitou Jesus e disseram para ele: pastor, esse homem é o matador da cidade, ele mata pessoas. E aquele homem aceitara Jesus. E o pastor preocupado, o pastor Sodré contava que chegou para aquele homem e disse: você agora aceitou Jesus, e você tem um histórico que você fez muitas coisas ruins para muitas pessoas, e essas pessoas estão aí, quem sabe querendo algo de você. E ele disse: pastor, fique tranquilo, já resolvi tudo. Ele disse que se apavorou mais ainda.
E aquele homem disse assim: já fui de casa por casa, pedindo perdão para cada uma das pessoas que eu feri. Isso é plenitude da graça, isso é plenitude da missão. Esse é o evangelho que pregamos, esse é o Cristo que nós pregamos, que ama ao tempo inteiro, independente das circunstâncias. De uma prisão sem janelas, sem luz, aqueles homens vão para a casa do carcereiro. E aquele homem queria apenas servir. Não por acaso é o tema da nossa igreja para esse ano. Servir com alegria, amados irmãos. Servir com alegria é o resultado e a prova da obra da graça na minha vida, na sua vida. Servir com alegria é a prova de que houve transformação verdadeira. Como Zaqueu, que queria abrir mão de todos os bens, que tivera dúvida sobre a sua constituição para aqueles menos favorecidos. Como aquele homem, Legião, que assim que aceita Jesus, ele quer segui-lo imediatamente. E como tantos outros que, transformados verdadeiramente pela graça, deram em suas próprias vidas o sinal de que mudaram verdadeiramente, não apenas com palavras. Servir com alegria é ser servo do Senhor, é ser instrumento na missão de Deus, que Ele concedeu de forma gloriosa para a igreja executar. Na plenitude da missão, nós temos certeza, amados irmãos, que só Jesus tem poder para salvar e que Ele nos abençoe. Eu convido mais uma vez a igreja a se colocar em pé e juntos cantemos sobre este poder, o poder do nosso Senhor Jesus, que tem o poder de salvar.
Lembrando aos irmãos do culto de quarta-feira, os ministérios já foram aí convidados, né, pastor Nando? Estejamos aqui para adorar o nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por este momento único em Tua presença, porque cada culto, Senhor Deus, nós nos apresentamos ao Senhor de uma forma diferente, Senhor Deus. O Senhor tem nos abençoado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Recebe, Pai, os louvores que aqui entoamos, ó Pai. Ouve, Senhor Deus, as orações dos Teus filhos que aqui se apresentaram, mesmo em casa também, em qualquer lugar deste país e do mundo, Senhor Deus. Nós dependemos do Senhor. Sabemos que só o Senhor tem poder para salvar. Portanto, mais uma vez, abençoa o Teu povo, ó Pai, nos dar uma semana de vitória na presença do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentar.